Olá, pessoal! Neste pequeno vídeo, vamos tentar passar para vocês uma visão resumida do que é inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial podemos dizer que é uma forma de tentar fazer com que o computador trabalhe da mesma forma que a mente humana. E para isso, a gente precisa entender algumas sub-áreas da inteligência artificial. Vamos lá? Seres humanos podem falar e ouvir. O campo da IA que pratica isso é o reconhecimento de voz. A maioria das técnicas de reconhecimento de voz são baseadas em dados estatísticos, por isso também é chamada de aprendizagem estatística. Também podemos ler e escrever um texto em um determinado idioma. Este é o campo do processamento de linguagem natural. Através dos nossos olhos, podemos ver e compreender o mundo ao nosso redor. A área que estuda isso é a visão computacional e faz parte da aprendizagem simbólica. A imagem que as pessoas veem e compreendem podem ser guardadas em suas memórias, ou registradas em fotos e vídeos, e fazem parte do campo do processamento de imagens, que não é uma área da IA, mas é muito utilizada dentro da IA. Os seres humanos conseguem se movimentar e trabalhar de formas diferentes, e o campo que tenta emular isso é o campo da robótica. Seres humanos conseguem visualizar objetos e reconhecer grupos de padrões diferentes. Isto é visto no campo reconhecimento de padrões. As máquinas são melhores no reconhecimento de padrões porque podem lidar com um volume enorme de dados e múltiplas dimensões. É um subcampo chamado Machine Learning ou aprendizagem de máquina. Vamos olhar agora para o cérebro humano, que é composto por uma rede de neurônios utilizada para pensar e aprender. A ciência tenta replicar o funcionamento da rede de neurônios para ser capaz de desenvolver processos cognitivos nos computadores. São as chamadas redes neurais. Se essas redes forem mais complexas e profundas, são chamadas de Deep Learning. Existem diferentes técnicas para tentar replicar o funcionamento cerebral. Se analisarmos uma imagem em subgrupos de pontos da esquerda para a direita e de cima para baixo, temos uma rede de convolução, que é utilizada para reconhecer objetos numa cena. As pessoas podem relembrar o que comeram no jantar do dia anterior, e o computador pode usar uma rede neural para analisar um tempo limitado no passado, através de uma rede neural recorrente. Podemos dizer, então, que a IA é subdividida em dois grupos, um grupo de técnicas baseadas em símbolos e outro grupo de técnicas baseadas em dados. Normalmente, a área de aprendizagem de máquina exige análise de um grande volume de dados. Por exemplo, se você tem uma quantidade de vendas comparada com os gastos com propaganda, você pode traçar um gráfico para encontrar um padrão. Se o computador puder encontrar esse padrão, então ele pode fazer predições baseadas nesse padrão reconhecido. Mas isso também é fácil para o humano analisar. Mas estamos falando de um gráfico de duas dimensões, poderia ser até 3 dimensões. Mas se tivermos um gráfico com dezenas, centenas de dimensões, um humano conseguiria analisar? Poderia ter centenas de informações sobre as vendas, publicidades realizadas, reação do público, interesse por produtos cruzados, prazos de entrega, fluxo, estoque, logística e etc. Com o uso de aprendizagem de máquina, podemos tratar esses dados e encontrar informações de duas formas diferentes. Classificação é quando, por exemplo, você usa dados do cliente para classificá-lo em grupos, como baixo risco, alto risco, conservador ou inovador. E predição, quando, por exemplo, analisando os dados do cliente, você descobre que é uma tendência dele passar a comprar mais com a concorrência. É nesse cenário que a área do Big Data se liga à inteligência artificial. Toda essa massa de dados necessária para classificar ou fazer predição normalmente provém de um banco de dados, que armazena informações estruturadas ou não, como os dados de vendas, transações, fotos, documentos, e-mails, dados de aplicativos, etc. Um termo novo vem surgindo no mercado, que é a inteligência aumentada. Então, se você se assustou até aqui com esse monte de definições, termos e sopa de letrinhas, não se preocupe, porque o importante é você saber os recursos que existem de inteligência artificial e saber utilizá-los e aonde aplicá-los. Isso é destacado na inteligência aumentada, que é a inteligência humana no uso da inteligência artificial. Essas duas formas de inteligência, quando associadas, é que vão definir o quão produtivo vai ser uma empresa ou não. Então, não se preocupe,
Vá aprendendo aos poucos e vendo os recursos que você precisa e aonde cada um pode se encaixar no seu dia a dia.